O que Jesus entendia sobre higiene humana? O que você acha? Será que Jesus sabia alguma coisa sobre higiene humana? Abra sua Bíblia e veja com seus próprios olhos o Novo Testamento, precisamente o livro de Mateus, capítulo 15, versículo 20. Abre aspas. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Fecha aspas. Entendeu a mensagem de Jesus? Entendeu mesmo? Para facilitar seu entendimento, explicar-lhe-ei essa narrativa lendária escrita por Mateus, que, aliás, nunca foi Mateus. Diz Mateus que Jesus se encontrava numa localidade chamada Genezaré, juntamente com seus discípulos. De repente, apareceram alguns fariseus e escribas que perguntaram a Jesus por que seus discípulos não respeitavam a tradição dos anciãos, qual seja, lavar as mãos antes de comer. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes das refeições. Daí o questionamento feito pelos fariseus e escribas. E, numa longa narrativa, Jesus explica o porquê de os discípulos não lavarem as mãos antes de comerem. Segundo Jesus, comer sem lavar as mãos não contamina o homem, mas aquilo que sai do homem. E agora, leitor? E agora, você aí que está assistindo ao vídeo, você concorda com essas palavras atribuídas a Jesus? Será que Jesus conhecia realmente normas de asepsia? Asepsia é um conjunto de medidas adotadas pelo homem para evitar contaminações que podem trazer vários males ao organismo humano. E uma dessas medidas é a lavagem das mãos antes de pegar qualquer alimento. Se você que está assistindo a este vídeo neste momento conversar com um médico qualquer, ele lhe dirá exatamente o contrário do que Jesus afirmou aos escribas e fariseus. O médico lhe dirá que antes de pegar qualquer alimento, você deve lavar as mãos. E tudo isso para evitar inúmeras doenças que, inclusive, levam as pessoas à morte. E agora, você concorda ainda com Jesus? Você concorda com Jesus ou com os médicos? Veja bem, os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comerem. E Jesus está dando razão a eles. Imagine aquele mundo, naquela época, com calor intenso do sol e poeira excessiva, isto é, um mundo cheio de vírus e bactérias. Comer sem lavar as mãos era um atentado violento à própria saúde, razão porque a expectativa de vida era muito baixa. É fácil perceber que essas histórias bobas narradas na Bíblia não existiram de fato. São histórias inventadas por cristãos para passar uma mensagem. E que mensagem? Ora,
a mensagem de que os cristãos deveriam se preocupar com aquilo que é praticado pelo homem, com aquilo que sai do homem. Ao tentarem passar essa mensagem, os cristãos, lamentavelmente, fizeram uma associação profundamente louca com aquilo que entra no homem por meio da boca. Como já afirmei acima, qualquer pessoa, por mais burra que seja, sabe do risco que corre quando pega qualquer alimento, levando-o à boca. Os hospitais estão lotados de pessoas doentes justamente porque foram contaminadas por meio de alimentos. E os cemitérios também. Lavar as mãos antes de pegar qualquer alimento é uma medida que pode evitar muitas doenças. E Jesus aparece na contramão dessa verdade, afirmando que seus discípulos não devem lavar as mãos antes de comerem, porque isso não faz mal ao homem. E essas passagens bíblicas estão lotadas de outros erros também. Mas isso é assunto para outros artigos. E se você que está assistindo a este vídeo neste momento, se você for comer alguma coisa agora, depois de assistir ao vídeo, por favor, acredite nos médicos. Lave suas mãos antes de pegar qualquer alimento. Um abraço.